Oi, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro vídeo da série JavaScript para iniciantes. Hoje o tema do vídeo é classes, mas antes já peço sua inscrição aqui no canal para você acompanhar os próximos vídeos dessa série. Bom, então vamos aqui para o conteúdo. Então, como é de costume, tá? Vou deixar aqui o link, né, referência do tema de hoje aqui de classes, tá? O link aqui da MDN e também aqui o grupo, tá? No WhatsApp para tirar dúvidas e comentários sobre o conteúdo aqui desse vídeo, tá bom? Bom, vou começar aqui colocando um cenário, né? Para explicar o que são classes, né? Então, imagina que você quer criar um modelo, né? Um modelo de uma conta bancária em JavaScript, ou seja, você quer transformar um modelo, né, de conta bancária, né, conta bancária mesmo, de banco, né, bancos, em código JavaScript, né? Então, assim como no mundo real, né, esse modelo, né, essa conta, ela vai ter saldo, você vai poder sacar, né, fazer depósito também. Então esse aqui seria um modelo, né, um modelo de conta, né, é esse, né, essa a ideia, né, você fala modelo, seria qual a ideia, né, dessa conta bancária, né. É uma conta que você tem um saldo, você pode sacar, você pode fazer depósito, né. Agora um exemplo de uso dessa conta bancária, né, seria você ter, por exemplo, uma conta bancária com número 1, 2, 3, né, e saldo zero, né, inicial, depois você depositar 100, depois sacar 10, né, e por fim você vai ficar com R$ 90 de saldo na conta. Tá? Esse aqui é um exemplo de uso. Então aqui em cima eu até grifei, né? Você tem um modelo, né, do que seria uma conta bancária, né? E aqui embaixo é o uso em si, né, dessa conta bancária, tá bom? Então, para esse modelo, né, de conta bancária, né, que tem propriedades, que no caso seria o saldo, né, e alguns comportamentos que você pode fazer nessa conta, que é sacar, que é depositar. Aqui eu repeti, né? Aqui não seria saldo, sacar, depositar, né? A gente dá o nome disso de classe, né? Então é um modelo de conta bancária, né? Quando a gente vai fazer o uso dessa conta bancária em si, né? Desse modelo, a gente chama isso de objeto, né? Então, fazer o uso quer dizer o quê? Quer ter uma conta bancária ali propriamente dita, né? Então, a conta bancária com número, no caso aqui, né, que a gente deu um exemplo, é 1, 2, 3, saldo zero, né, inicial, e opções de saque e depósito, né, desta conta, tá bom? Então, um objeto é sempre um uso, tá bom? Um uso de um modelo, um uso de uma classe, tá bom? No caso aqui da conta bancária. Aí eu coloquei aqui um resuminho aqui, né? Tentei ser o mais didático possível, né? Porque é um assunto meio abstrato, né? Então, nesse exemplo aqui, a classe é a conta bancária, né, que possui saldo e é possível fazer depósito e saque, ou seja, é o modelo, né, que a gente criou de conta bancária, tá bom? Essa seria a classe. Quando a gente faz o uso dessa classe, ou o uso dessa classe, né, a gente tá falando de objeto, né, que é quando a gente
efetivamente tem uma conta bancária, né? No caso aqui de exemplo 1, 2, 3, saldo atual de R$ 90 e opções de saque e depósito desta conta, tá bom? Então o objeto é sempre uma coisa física, então aqui eu coloquei desta, né? Porque é uma conta bancária física mesmo, é a conta bancária em si, né? Não é o modelo. O modelo é a classe, que é algo mais da ideia do que é o que a gente tá modelando, né? No mundo real. O que a gente está transformando em código, né? Uma representação em código de algo do mundo real. No caso seria a classe. Agora, a materialização, né? A conta bancária em si mesmo, a gente chama de objeto, tá? Então, o objeto, a gente cria sempre um objeto a partir de uma classe, tá bom? A gente vai ver isso aqui com mais detalhes aqui para baixo. Então, resumindo, né, que mais formal, né? A classe é um modelo daquilo que queremos representar em forma de código, tá bom? Um modelo, um protótipo. Então, na classe, como é que seria, né, essa estrutura aqui, pensando já no JavaScript, tá? Então, a classe, ela tem, eu coloquei até aqui um exemplo, né, de conta bancária, ela tem um construtor, tá bom? Que são os parâmetros, né, para a construção do objeto. No vídeo anterior, a gente falou sobre função, né? Então, lá, eu falei sobre parâmetros, né? Também que a função recebe. Da mesma forma aqui, o construtor da classe, ela vai receber parâmetros, tá bom? Que no caso aqui da conta bancária, seria, por exemplo, o número da conta bancária, tá bom? Tem propriedades, que seria o número da conta, o saldo, né? E métodos, né? Que são comportamentos, né? Na conta você pode sacar, você pode depositar. Então é sempre uma ação que você faz em relação à conta, tá? Então a gente chama de que é um comportamento, tá bom? Diferente da propriedade, né? Que geralmente é um não é uma ação, né? É um valor, né? Uma propriedade daquela classe, tá bom? No caso aqui é da conta bancária. Então aqui resumindo aqui, né? Então aqui a gente tem um construtor. Então aqui, ó, é um exemplo de uma classe em JavaScript, tá bom? Então a classe a gente usa, assim como função, né, a gente usava aquele function, aqui a gente usa esse class aqui no JavaScript. É uma palavra reservada, né, para criar uma classe, tá bom? Então aqui a gente sempre usa class, espaço, o nome da classe, que no caso aqui é conta bancária. Aí aqui abre chaves, né? Aí todo o conteúdo da conta bancária, da classe, a gente põe aqui entre esse abre e fecha chaves aqui embaixo, tá bom? Então a gente tem um construtor, né? Constructor, né? Como o próprio nome diz, é o construtor, que a gente vai passar. Essa palavra aqui também é uma palavra reservada, tá bom? Do JavaScript. Assim como esse class aqui, ó. Então, a gente sempre usa um constructor aqui. E assim como a função, aqui a gente abre parênteses, coloca os parâmetros aqui. Poderia ter o parâmetro 2, parâmetro 3, tá bom? Mas aqui separado por vírgula. Mas aqui a gente só tem um, que é o número da conta. Então, para a gente construir a conta bancária, a gente já constrói com um número, tá bom? Fornecendo como parâmetro número. E aqui, ó, esse dis.número e dis.saldo, aqui a gente está falando que a conta bancária, ela vai ter aqui, ó, a propriedade número e a propriedade saldo, tá bom? Quando eu faço dis aqui, ó, dis é em inglês, né? Quer dizer este mesmo, né? Então, esse dis, ele está se referindo à própria conta bancária, ao próprio objeto conta bancária,
tá? Que a gente for criar. Então, diz.número é uma propriedade e diz.saldo é outra propriedade. No caso, o número, ele está aqui atribuindo com o valor do parâmetro que está sendo recebido, e o saldo aqui, ele está inicializando com 0, tá bom? Aqui eu vou dar um exemplo, tá? No console aqui, para ficar mais claro para você. E aqui a gente tem os métodos, né? Que os métodos, eles são semelhantes à função, tá? O conceito de função, né? Ou seja, ele tem um nome, no caso aqui depositar recebe um valor, né? E faz uma operação aqui, um processamento, né? No caso aqui, depositar, ele pega o saldo, né? Da conta bancária, né? Aí o que ele faz? Eu pego o saldo mais o valor que está passando por parâmetro, que é o valor que a gente quer depositar, e armazena no saldo, né? Então pega o saldo atual mais o valor que a gente depositou para atualizar esse saldo, tá bom? E o sacar também, né? Só que é o inverso, ao invés de somar, o sacar ele subtrai, tá bom? Porque vai estar sacando o valor aqui, tá bom? Bacana. Então eu já expliquei o que é uma classe. Agora o objeto, como eu falei, é o uso da classe, ou seja, do modelo em si, né? No caso aqui é da conta bancária, né? Então aqui, ó, quando a gente for criar, fazer o uso da conta bancária, a gente usa esse new aqui, ó, esse new é de novo, né, em inglês. Então a gente vai estar criando um objeto conta bancária. Observa que aqui a gente não está criando uma classe, tá bom? A classe em si, aqui ela já está criada, digamos assim, tá? Eu vou exemplificar em código, mas a classe ela já está definida, né? O que a gente faz aqui com esse new é criar um objeto, tá bom? A partir da classe conta bancária, tá bom? Então a gente está fazendo uso, né, da classe para criar um objeto que recebe aqui no construtor, né? A gente vai criar esse objeto passando o valor aqui, o parâmetro 1, 2, 3, que é justamente aqui o número da conta, tá bom? Então, esse objeto, ele já vai estar com o número da conta definido, com 1, 2, 3, e o saldo aqui vai estar como 0, tá bom? Aí aqui embaixo a gente pode fazer, depois que a gente já criou, depois new, né? Então aqui ele vai atribuir, né, a criação aqui desse objeto para a variável conta. Então a variável conta em si agora representa um objeto, né, que é algo físico mesmo. Então como nesse objeto aqui conta, a gente pode fazer conta e pode acessar o saldo. O saldo ela é uma propriedade. Então a gente faz assim, ó, conta ponto saldo, tá? Então aqui a gente acessa o saldo, né? Então console.log ele vai imprimir aqui o valor do saldo, tá? Que inicialmente aqui vai ser 0. Depois aqui, ó, nessa linha, eu estou fazendo o conta.depositar. Esse ponto depositar, observa que aqui ele está usando essa notação aqui, parece de função, né? Então ele vai estar passando como parâmetro aqui, ó, para esse método, tá? A gente chama de método, o valor 100, tá bom? E então depositar 100, né? Depois aqui, ó, da mesma forma, o sacar, né? O sacar 10, então ele depositou 100 e sacou 10, ou seja, ele executou esses dois métodos aqui, ó. Primeiro com o valor 100, então o saldo aqui, ó, vai ficar com 100, e depois ele executou o sacar com o valor 10, tá? Então aqui o saldo agora vai ficar 90, né? Porque ele tirou esses 10 reais do 100. Então em seguida aqui, ó, ele imprime o saldo.
qual que é o esperado? É 10 menos 100 menos 10, que deve ser, que é 90, tá bom? Então vamos fazer aqui na prática. Vou copiar aqui, ó, esse trecho aqui de código, Ctrl C. Eu vou abrir aqui aqui, na verdade, uma janela aqui, tá? Do Chrome. Eu vou dar um F12 para abrir o console, tá? E vou dar um Ctrl V. Dei um Ctrl V, então dei um Enter. Aparentemente ele não fez nada, né? Mas aqui é que nem eu comentei. Aqui a gente está criando a classe, tá bom? Então essa classe agora ela passou a existir, essa conta bancária aqui no console, tá bom? Então a gente já criou a classe. Agora, esse aqui é outra aula. Agora a gente vai fazer o uso dessa classe. Como é que a gente faz? A gente executa esse código aqui, ó. Então, var new conta bancária. Eu dou um enter. Agora, se eu colocar conta aqui, por exemplo, na verdade, vamos seguir aqui o exemplo, né? Agora, se eu der um console.log, então observa que aqui, ó, agora o conta ele representa um objeto, tá? Então, se eu der um console.log saldo, ó, inicialmente está com saldo 0, tá bom? Aqui eu posso acessar também um número, né? Ó, conta, ponto. Então, observe que aqui o próprio console, ó, ele já mostra, ó, as propriedades que tem nesse objeto, tá? Que é o número e o saldo. Se eu der um número aqui, der um Enter, ó, na verdade, se eu fizer assim, né, ele até mostra aqui, meio apagado aqui embaixo, tá vendo? 1, 2, 3, tá bom? Se eu der um Enter, ele até mostra se eu der um Enter, 1, 2, 3. Legal. Então, a gente já tem um objeto conta criado a partir da classe conta bancária, tá? E nesse objeto, a gente tem a propriedade número da conta com valor 1, 2, 3 e também o saldo da conta, que inicialmente agora está 0, tá bom? Aí a gente vai depositar aqui, ó, 100. Agora, se a gente olhar o saldo, ó, deixa eu copiar aqui, depositei 100, agora o saldo está 100, não está mais 0, tá bom? Agora eu vou sacar 10 reais. Então, se eu apertar a setinha para cima, ó, aqui o console até autocompleta, tá vendo? Os últimos comandos que a gente digitou. Agora vamos ver o saldo. Agora é 90, porque eu saquei 10 de 100, tá bom? Que é o console aqui, esse último console, tá bom? Bom, legal. Então aqui a gente já viu um exemplo rápido, né? De classe. É muito importante entender, né, esse conceito aqui de classe e objeto, tá? Então a classe ela é um modelo que representa em código, né, aqui, no caso aqui em JavaScript, né, algo do mundo real, né, uma conta bancária, se for um banco, né, por exemplo, se for um supermercado, um exemplo de classe seria um produto, né, do supermercado. Se fosse, por exemplo, uma locadora, poderia ser um DVD, né? Se fosse um hortifruti, né? Poderia ser um alimento, né? Uma fruta e etc, né? E o objeto em si, ele representa o uso desse modelo, né? É o uso efetivo desse modelo, dessa classe, tá bom? Aqui a gente vai ver um exemplo usando esse projeto Papel System, tá? Que a gente está trabalhando. Então, nele a ideia é continuar a codificação e adicionar essas duas classes aqui, né? Ó, de compra e item de compra, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui o VS Code.
Bom, bacana, já deixei aqui aberto, ó. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Deixei aqui aberto o código do vídeo anterior, né, que a gente fez sobre função, tá bom? Então a gente criou essa função aqui, ó. Registra item de compra. Tá? Agora aqui, ó, deixa eu fechar aqui, eu vou copiar aqui esse vídeo 2, vou colar aqui e vou renomear para vídeo 3, tá bom? Aí, então tudo referente ao vídeo 3 eu vou deixar nessa pastinha aqui, tá bom? Depois eu vou disponibilizar todo esse código lá no GitHub, tá bom? Para você acessar depois. Bom, deixa eu abrir aqui o script.js. Então a ideia aqui é a gente transformar alguma estrutura aqui, né? No caso aqui seria o item de compra e a compra em si em classes, né? Então a gente vai melhorar esse código aqui, tá bom? Usando esse conceito de classes e objetos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, a gente poderia criar uma classe, né, representando, né, sendo um modelo para o item de compra, tá bom? Então aqui, ó, registra item de compra. O que o item de compra aqui ele tem, né, como propriedades, né? Bom, tem o nome, né, do item em si, né? Que no caso aqui é o caderno. Tem a quantidade, que é 5, né? E tem aqui o preço, né, unitário, que é R$10,50. O que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui uma classe representando esse item de compra, tá? E um detalhe aqui, ó, tá? Que eu não... Opa, deixa eu arrumar aqui o teclado. Um detalhe aqui, ó, é referente à nomenclatura, tá bom? A classe, a gente sempre convenciona aqui, né, no caso no uso do JavaScript, dessa forma, né, que a gente escreve o nome, né? A primeira letra sempre em maiúscula, aí as demais em minúscula, e quando for outra palavra, né, a gente põe em maiúsculo. No caso aqui o D, aí depois o E é minúsculo e o compra com C maiúsculo, tá bom? A gente chama esse padrão, né, de nomenclatura de camel case, tá bom? A gente tem vários outros, tá? Que pode usar underline para separar, mas no caso aqui do JavaScript, a gente costuma usar esse padrão aqui, tá bom? Bom, legal, então entendi o item de compra, a gente tem o construtor, né? O constructor, né? Que a gente viu. Esse construtor a gente vai passar parâmetros, tá? Para ele. Quais parâmetros a gente vai passar? A gente vai passar esses parâmetros aqui, ó. Que são as propriedades, tá bom? Desse item de compra, né? Então aqui, ó, como propriedades, a gente tem esses nomes aqui, né? O produto comprado, a quantidade e o preço unitário. Então vou colocar aqui, ó. Bacana? Agora aqui, para a gente criar as propriedades em si, tá? Então aqui são os parâmetros que a gente está passando, né? Para esse item de compra. Para a gente criar as propriedades, a gente usa essa palavra diz, tá bom? Que é também uma palavra reservada aqui do JavaScript. Então sempre diz o nome da propriedade e aí aqui eu vou colocar que essa propriedade ela vai começar aqui, vai receber o valor do que a gente passar aqui como parâmetro, tá bom? É a mesma coisa para os outros, ó. Diz ponto. Quantidade igual quantidade e diz ponto. Preço unitário igual preço unitário. Tá? Sobre esse diz aqui, tá? Eu vou até, quer ver, ó? Eu vou até voltar aqui no console. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui, ó.
Ah, tá, um detalhe aqui, ó, por exemplo, eu criei o var conta, né? Então esse var conta ele é um objeto, tá bom? De objeto de conta bancária. Eu posso muito bem vir aqui, ó, copiei lá, e aqui eu tenho uma conta 2, tá bom? Que no caso vai ser outro objeto de conta bancária, tá bom? Ela vai usar a mesma classe, tá vendo? Para criar esse objeto. Então aqui eu posso colocar, aqui ó, pode ser 4, 5, 6. Então se eu der um Enter, agora se eu der um, deixa eu fazer seta para cima, console.log, se eu fizer conta.número, tem um Enter, ó. Então aqui ó, na conta, na primeira conta que a gente criou, ele aqui colocou, o número é 1, 2, 3. Agora, ó, se a gente colocar na conta 2, ó, que foi essa aqui que a gente acabou de criar, vai ser outro objeto. Aí se eu der um Enter, ó, então aqui é outro objeto, tá vendo? Então ele tá pegando esse conta 2 agora aqui, ó, esse 4, 5, 6 aqui do número. Bacana? Então a gente pode ter vários objetos, tá? Que é a representação física ali dessa classe, tá bom? Pode ter vários objetos de uma mesma classe, tá bom? Bacana. Legal. Então aqui, eu ia dar um exemplo, né? Então aqui, ó, eu posso vir aqui, vamos voltar aqui no exemplo. Vou dar um exemplo desse diz aqui, tá bom? Eu posso vir aqui, ó, vou colar e aqui embaixo eu vou aqui, ó, pra gente, se a gente só desse um enter aqui, ó, ele já executa, tá bom? O código. Então eu vou dar seta para cima para repetir esse último comando, né? Aí aqui, ó, em vez de dar direto enter, eu vou dar o shift enter. Aí ele pula uma linha aqui, tá bom? Aqui, ó, vou digitar console.log e vou colocar diz, tá? Ou seja, ele vai imprimir na tela esse diz aqui, né? Pra gente ver o que que é esse diz, tá bom? Então, quando eu criar uma conta bancária, um objeto, ele vai imprimir esse diz. Eu vou dar enter e enter. Agora eu vou dar sei lá, var conta 3 igual new conta bancária, né? E aqui ó, a gente vai passar o número aqui, né, como parâmetro. Vamos passar, por exemplo, 999. Dei enter. Então, ó, quando eu dei enter, o que aconteceu? Esse valor 999 foi passado aqui ó, como parâmetro para o construtor. Então ele criou a propriedade número, tá? Com esse valor aqui que a gente passou, que é o 999. Criou a propriedade saldo com valor 0, tá? Em seguida aqui ele imprimiu, tá bom? O diz, né? E esse console.log é justamente isso aqui, ó, que ele imprimiu. Então observa que o diz, ó, é a própria conta bancária, é o próprio objeto, tá bom? Conta bancária, né? Esse diz representa efetivamente o objeto conta bancária, que é justamente esse conta 3 aqui, ó. Tá bom? Então, na verdade, eu fazer diz ponto número, né? Aqui, né? Aqui eu poderia diz ponto número, né? A mesma coisa da gente fazer conta bancária ponto número, tá bom? Porque a conta bancária ela é um objeto. E o diz aqui, ó, é o próprio objeto que a gente criou, tá bom? Só que a gente usa o diz aqui para internamente aqui, né, dentro do objeto, que é para referenciar ele mesmo, tá bom? Bom, bacana. Então aqui a gente viu, né? Então dá até para ver aqui o número, saldo.
Legal? Agora vamos voltar aqui para o nosso projeto, tá bom? Então aqui, legal, a gente já criou o item de compra. Agora a gente vai criar um objeto, tá bom? Desse item de compra. Então vamos colocar aqui, ó, item de compra 1 igual a new. Aí aqui, item de compra. E aqui os valores que a gente quer passar. No caso aqui, eu vou passar aqui, ó. Item de compra, vou deixar só 2 aqui, tá bom? Fica mais fácil. Deixar só esses 2 itens aqui, item de compra 1. E aqui, ó, agora em vez de a gente passar esses parâmetros aqui, esses 3 parâmetros, a gente só vai passar aqui, ó, o item de compra, tá bom? Para essa função aqui. Então aqui a gente tem que ajustar, né? Depois lá em cima. Mas vamos fazer aqui primeiro, ó, item de compra 1. E aqui, ó, eu vou colocar o item de compra 2, tá bom? Que vai ter esses parâmetros aqui, ó. Ctrl X, dá um Ctrl V. Agora eu passo esse item de compra 2 aqui como parâmetro dessa função, tá bom? Então aqui, ó, em cima, a gente vai ter que trocar, ao invés de 3 parâmetros, a gente só vai passar o item de compra, tá bom? Só que esses parâmetros aqui, ó, eles continuam existindo aqui embaixo, tá bom? Então a gente vai remover aqui eles, passando o item de compra. E nesses parâmetros aqui, ó, que é o produto, né, que ele está recebendo, a gente vai colocar aqui, ó, o produto, ponto, item de compra, ponto, produto comprado. Aí, ó, tem um produto, aqui, ó, se eu der 2 cliques, ó, que legal, o VS Code ele já marca, né, no caso aqui, a variável, né, o parâmetro aqui, ó, ele já identifica as ocorrências, tá bom? No arquivo desse texto aqui que a gente selecionou. Então, quantidade de compra. Então, aqui também a gente vai pôr, ó, deixa eu copiar aqui, ó, quantidade de compra. Então, aqui, ó, quantidade de compra. A gente vai colocar aqui o item de compra ponto, quantidade de compra e preço do produto. Ele tá aqui e tá aqui. Bacana. Bom, vamos ver se continua funcionando, então, o código. Vou ir aqui no index.html, deixa eu review em File Explorer para a gente localizar o arquivo, vou dar 2 cliques. Deixa eu até apagar o console que a gente estava... deixa eu dar um F12 aqui. Bacana. Então, ó, tem exatamente os valores que a gente já tinha visto no vídeo sobre função, né? Que é o total a pagar 57, ele deu, a pessoa, né, deu R$100 para o caixa, né, o cliente, né, deu R$100 para o caixa, então ele devolveu 43, que é 100 menos o total, né, de compra, que é 57. Bacana, então tudo continua funcionando, tá? Aqui a ideia é sempre a gente ir evoluindo o código aos poucos, tá bom? Adicionando novos recursos do JavaScript, tá bom? Então aqui tudo continua funcionando. Bom, bacana. Então a gente já criou aqui o item de compra. Agora a gente pode criar uma representação aqui da compra em si, né? Então na compra, né, a gente tem o que? A gente tem o valor total da compra, né? A gente vai comprando vários itens, né? E no final a gente tem um valor total dessa compra. A gente tem o que mais aqui? Valor total da compra. A gente tem os itens em si, né? De compra, né? Então vamos aqui, ó. Vamos criar aqui. Vamos criar aqui um class compra.
bacana. Então, aqui, ó, constructor. E aqui. Bacana. Então, aqui, ó, construtor. Então, aqui, ó, inicialmente, então a compra ela vai ter um valor total da compra, né? Deixa eu pensar aqui. Ela vai ter um valor total da compra. Então, aqui a gente pode fazer diz, ponto, valor total da compra, que inicialmente vai ser 0, tá bom? Então, quando a gente criar a compra em si, né? Ou seja, quando o caixa abrir o caixa, né? Para receber o cliente, ali o valor total da compra vai ser 0, porque não passou nenhum produto ainda, tá bom? Então, aqui a gente criou uma propriedade chamada valor total da compra inicialmente como 0, tá? E também aqui, ó, na verdade, a gente pode colocar essa forma de pagamento também. Mas vamos deixar aqui só esse valor da compra. Legal. O valor da compra igual a 0. Bacana. Aqui, ó, mais uma coisa aqui. Vamos voltar aqui para o item da compra. Observa que o item de compra, ele também tem essa questão aqui do preço total do item, né? Esse preço total do item, ele calcula com a quantidade, né, comprada do item e o preço unitário, né, que a gente inclusive tem aqui, né, a quantidade, ó, comprada e o preço unitário. Então a gente poderia vir aqui, ó, e criar aqui, ó, calcular preço total do item. Aqui, ó, preço total do item. Né? Então, a gente poderia criar um método aqui que já calcula esse preço aqui, ó, dentro do próprio objeto. Ó. Então, vou dar um Ctrl C aqui, ó, por enquanto. E vou colar aqui, ó, eu vou retornar. É como se fosse uma função mesmo, tá vendo? Na verdade, aqui ele vai retornar um diz, né? Que é o próprio objeto. Aí pega com o valor do quantidade comprada, diz o preço unitário, tá bom? Então aqui, ó, eu vou estar aqui, ó, dando um new, né? Item de compra, eu vou estar passando aqui, ó, o primeiro aqui que é o produto comprado, né, que é caderno, depois 5, quantidade 5, 10,50. Então 5, depois 10,50. Aí o que acontece? Depois, quando eu fizer um calcular preço do produto, ele vai multiplicar esses dois valores aqui, ó. Tá bom? Que a gente passou como parâmetro. Ele vai multiplicar o 5 com 10,5 para dar a quantidade total. Tá? Então, aqui, ó, ao invés de a gente usar aqui, ao invés daqui a gente usar isso aqui, a gente pode usar diretamente aqui, ó, o item, né, de compra, ponto, né, e chamar o método calcular o preço total do item. Legal? Então ficou aqui mais, observa que vai ficando mais, as coisas vão ficando mais coesas, né? Então vai ficando mais fácil até de para quem, da pessoa, né, bater o olho e entender o que está acontecendo, tá bom? Então fica mais organizado o código, tá bom? Então, bacana. Vamos salvar, vamos voltar aqui, vamos ver se tá. Vamos dar um F5, como é 57 e 100, vamos ver se, ó, continua funcionando, tá bom? Deu um F5 aqui, bacana. Então, legal, a gente já melhorou aqui um pouco o item de compra, agora vamos voltar para a compra em si. Então, a gente já tem aqui a compra. Então, a compra, a gente poderia fazer assim, ó. Compra,
Então aqui a gente vai criar um objeto da compra, é igual a new compra. Tá? Então aqui a gente já tem o objeto compra aqui disponível, tá bom? Aqui, ó, nessa compra a gente tem, a gente pode registrar itens, né, nessa compra. Então seria interessante a gente adicionar essa função aqui, ó, ela como método da compra. Olha só que coisa, né? Talvez demore um pouquinho para você absorver essa forma, né, de entender como encaixa, né, os blocos de código, né, para criar aqui a funcionalidade. Mas, ó, registra item de compra, a gente poderia colocar aqui, ó, vou dar um Ctrl X, vou fazer o seguinte, vou criar aqui, ó, registra item de compra, criar o método, e vou copiar tudo que está aqui para dentro aqui desse registra item de compra. Faltou passar aqui o parâmetro, né? O item de compra. Bacana. Aí aqui ó, a gente pode apagar isso daqui, tá? E esse valor aqui, ó, total da compra, também a gente pode apagar, tá? Porque a gente já colocou, a ideia é usar esse valor total da compra aqui, tá bom? Da classe. Então aqui, ó, a gente pode fazer aqui o seguinte, ó. Então aqui, ao invés de chamar a função agora, a gente pode chamar compra, ponto, o nome do método. Registra item da compra, passando o item da compra. Tá bom? Aí aqui, ó, ele faz todo o registro. Olha só como ficou mais organizado, né? Então a gente tem aqui uma classe compra, né? Que tem a propriedade aqui com o valor total da compra. Inicialmente ela é 0, né? E conforme for sendo feito, né, o registro aqui, ó, de item de compra, esse valor total da compra aqui, ó, que é o que está aqui, ó, ele vai aumentando, né? Ele vai sendo incrementado. Então aqui eu vou colocar diz ponto, né? Ó, então ele vai incrementando, né? Adicionando, ó, o valor do item nessa variável aqui, nessa propriedade, tá bom? Para que no final ele compute a soma, né, de todos os itens, né, de compra. Bacana. Vamos ver aqui se está tudo certo. Então aqui, ó, no valor total da compra aqui agora, a gente não tem mais a variável aqui em cima, né? Esse valor total da compra. Então aqui vai ser o compra ponto, tá? Que agora é a propriedade, o valor total da compra ponto. Forma de pagamento. Legal. Vamos ver se está funcionando aqui. Continua funcionando. Então, total a pagar 57. Deixa eu dar um F5. Opa. Ah, legal. Aqui deu um erro. É bom porque aí você também acompanha, né? Como é que a gente investiga um erro. Então, aqui ele está falando que o valor total da compra is not defined. Isso não está definida, tá? Ele não entendeu o que é isso aqui. Mas que valor total da compra? Se a gente clicar aqui, ó, esse script, ó, dê um clique, ele leva direto aqui, ó. Tá vendo? Então é nessa parte aqui, ó, dentro do método registra item de compra, ele não está entendendo esse valor total da compra. Ele colocou até em vermelho, tá vendo que legal? Aí aqui, ó, por que ele não está entendendo? Porque a gente tem que colocar o diz aqui na frente, ó. Tá bom? Então se a gente voltar aqui, ó, então aqui ó, a gente tem que colocar o diz, porque esse valor total da compra é um método, né, dessa classe aqui, desse objeto, tá bom? Bacana, deixa eu voltar lá, vamos clicar aqui em cima agora, ó, console, deixa eu dar um F5,
Deu mais um valor total da compra de novo. Aqui no final, ó. Então aqui também, ó. Faltou o diz. Deixa eu voltar aqui pro console, eu vou dar um F5. Ó, 57, agora tá igual. Tá tudo funcionando como antes. Bacana, hein? Legal. Agora aqui, uma coisa aqui que também é da compra, né? Que a gente pode ver é o desconto, né? Que é feito no final aqui da compra, né? Então é sempre um valor, né? Um desconto referente ao valor da conta, que no caso aqui seria 5% do valor da compra. Isso daqui a gente poderia transformar um método aqui também da compra, tá bom? Então aqui a gente pode colocar aqui, ó, calcular desconto da compra. Então aqui, ó, aí o que ele retornaria? Exatamente isso aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Então aqui, ó, ele retornaria o 5% vezes o valor total da compra. Aqui não seria compra, né? Seria diz agora, né? Que é o próprio objeto. Então, 5% do valor total da compra, tá bom? Aí aqui, ó, em vez da gente, deixa eu copiar aqui o nome, em vez da gente colocar aqui, ó, direto, a gente pode fazer assim, ó, compra, ponto, calcular desconto da compra, tá vendo? Então, observe, fica bem mais direto, né, mais legível, né, mais fácil de entender o que ele está fazendo aqui. Da compra, ele está calculando o desconto da compra, legal? Aí aqui ele retorna, né, por isso que a gente deu retorno aqui, e armazena na variável desconto. Bacana. A gente poderia colocar aqui deixa eu pensar, forma de pagamento. Ele tá aqui, ele tá pagando com dinheiro, né? Deixa eu pensar se a gente poderia pôr essa forma de pagamento dentro da compra, né? Forma de pagamento. Bom, poderia ser uma propriedade, né? Esse dinheiro aqui, ó. Essa forma de pagamento, na verdade, né? Então a gente poderia fazer assim, ó. Aqui, ó, criar um diz, ponto, forma de pagamento. Inicialmente aqui a gente não tem nenhuma forma, né, de pagamento, então vamos iniciar aqui como vazio, né, texto vazio. Deixa eu ver, forma de pagamento. Aliás, vamos colocar aqui, ó, como dinheiro, tá bom? Depois a gente melhora esse código. Então aqui, ó, a forma de pagamento é dinheiro. Então aqui a gente pode vir aqui, ó, forma de pagamento vai ser compra, ponto, forma de pagamento, tá bom? Então, forma de pagamento, ou melhor, a gente faz assim, né? Deixa eu ver, aqui no caso a gente vai estar atribuindo um valor para a forma de pagamento. Então aqui a gente faz assim, ó. Compra forma de pagamento é igual dinheiro. Então aqui a gente pode colocar aqui mesmo como vazio, tá bom? Dinheiro, aí aqui a gente atribui o valor forma de pagamento. Tanto é que aqui embaixo, ao invés de a gente colocar aqui forma de pagamento, a gente pode vir aqui, ó, e colocar aqui, ó, compra.forma de pagamento, tá bom? Bom, bacana. Legal. Então aqui a gente já tem o objeto compra e os itens dele, tá bom? Deixa eu voltar aqui, vamos dar um F5, 57. Legal. Aqui, ó, para ficar ainda... acho que ficou legal aqui. Deu pra... bacana.
Então aqui a gente tem, resumindo, né? A gente tem duas classes, que é a compra, né? Que tem essas propriedades aqui, o valor total da compra é a forma de pagamento, e o item de compra, que tem essas três propriedades, tá bom? Aí aqui quando a gente for criar uma compra, né? A gente cria aqui ó, a compra, né? A partir da classe compra, né? E aí armazenando essa variável aqui, né? O objeto compra. E nessa compra a gente registra, né? Esses dois itens aqui, ó. O item de compra 1 e 2, né? Que é o caderno e a caneta. E aqui embaixo a gente define aqui a forma de pagamento, né? Que é feito no final, né? Da compra, desconto, total a pagar e depois imprime aqui, né? A parte aqui que faz. Essa parte aqui é a do extrato, né? Que a gente tinha visto. Que tá aqui. Deixa eu ver. Essa parte aqui, deixa eu ver. Compra, desconto, total a pagar, valor do pagamento, total a pagar e o troco. Valor do pagamento. Essas partes aqui a gente poderia também colocar dentro da classe, né? Então, ó, o desconto, aqui ó, esse desconto aqui, ó, a gente poderia fazer o seguinte, ó, aqui o desconto ele está imprimindo aqui embaixo, tá vendo? Então a gente poderia pegar essa variável aqui, ó, vou até tirar e põe um desconto aqui, ó, compra.calcular desconto, total a pagar. Total a pagar é o compra valor. Esse total a pagar aqui, a gente poderia colocar como um método aqui da compra também, né? Então aqui a gente teria um total a pagar, aí o que ele retornaria? Isso aqui, né? Ó. Então ele retornaria aqui o... deixa eu pensar... Retornaria aqui o total ponto. Valor total da compra menos o desconto. Né? Quanto que é o desconto? Aqui a gente tem, ó. Inclusive a gente pode chamar, ó, calcular desconto da compra. A gente põe um diz aqui, né? Diz para referenciar objeto e aqui o nome da função. Na verdade aqui eu vou dar um return, né? Return. Bacana? Total a pagar, o valor total da compra, menos o desconto, né? Que esse método aqui faz. Menos o desconto. Então aqui no total a pagar, ó, ao invés de vir aqui, ó, a gente pode chamar aqui total a pagar, a gente chama aqui direto a gente pode fazer assim, ó, total. Como aqui é usado em mais de um lugar, valor do desconto, aqui a gente poderia, então, compra total a pagar, fazer aqui por partes, né? Bacana. O valor do pagamento, né? Aqui também poderia ser uma propriedade aqui, né? Diz ponto valor do pagamento. Inicialmente aqui vai ser 0, tá bom? E aqui, ó. Então aqui a gente daria um diz ponto valor do pagamento, né? A gente define aqui como 100, tá? Então aqui, na verdade não é diz, né? É compra, valor do pagamento.
define como 100 e aqui, ó, a gente substitui aqui embaixo na variável. E o troco é o valor do pagamento menos o total da compra, tá? Mas isso aqui a gente já tem lá dentro da compra, né? Então vamos fazer assim, ó, o troco, ó, troco. Eu vou colar aqui, ó. Então seria o quê? O diz ponto, o valor e valor do pagamento, né? Valor do pagamento menos o total a pagar. Que no caso aqui eu estou colocando abre e fecha parênteses, que ele vai chamar aqui a função total a pagar para ele calcular, tá bom? Então aqui, ó, no troco, então aqui a gente pode fazer agora, ó, compra ponto troco, para ele retornar o troco, tá bom? Ele usa aqui embaixo, vamos voltar aqui, dar um F5, opa, tá. Vamos ver que ele está reclamando aqui, ó. Total a pagar is not a function. Aqui, né, ó, ele está falando total a pagar não é uma função. Por quê? Porque aqui, ó, cadê? Aqui em cima, né? Total a pagar, ó, a gente tem que colocar o diz aqui, ó, na frente, tá bom? Para ele entender que esse total a pagar, ele é um método diz, né? Dessa classe aqui, tá bom? Se eu voltar aqui e dar um F5, tá funcionando, só aqui o troco, né? Deu undefined, vamos ver por quê. Compra.troco. Troco, ah tá, faltou aqui o return, tá bom? Return, vamos dar um F5. Agora sim, tá tudo funcionando aqui, tá? Então aqui, ó, o troco. Como é que essa variável, né? Quando uma variável ela só é usada em um lugar, né? Não é reaproveitada em vários outros lugares, a gente pode substituir aqui, ó, total pagar, pelo próprio, por isso aqui, não, pelo próprio lado direito, né? Aqui do igual. Então aqui, ó, tirar aqui o troco, vou colocar aqui embaixo, tá bom? Então, observa que está ficando bem mais organizado o código, né? Então, a gente tem a compra. Essa compra ali, ele tem itens, né? Que foram comprados, um caderno, uma caneta. A gente registra esses itens nessa compra, né? No final, né? A gente já computou aqui os itens, né? Que são 2, no caso, poderia ser vários. No final, a gente verifica a forma de pagamento, né, com o cliente, né? Então, o caixa é forma de pagamento, dinheiro, etc. No caso aqui, no exemplo, é dinheiro. O valor do pagamento, o valor que o cliente deu para o caixa, no caso aqui é R$ 100. No final aqui ele imprime os valores, tá bom? Bom, acho que ficou bem legal. Vamos voltar aqui para o conteúdo, saldo, objeto. Bom, então era isso que eu queria passar aqui para você, tá? Espero que tenha ficado claro os conceitos. A gente viu bastante coisa, tá bom? Então a gente partiu ali, né, no primeiro no primeiro vídeo, né, dessa série, né? A gente começou usando só variáveis, o console.log. Depois no segundo, né, no vídeo anterior, a gente organizou melhor esse código usando funções, tá bom? Para fazer o reuso, né, do código. E agora a gente está usando as classes, né, e objetos, né, para melhor representar, né, esses conceitos do mundo real, né, para representar em código, né, esses conceitos, tá bom? Que no caso foi a compra, né, e o item de compra. A ideia é deixar o nosso código mais legível, mais fácil de ler, tá bom? Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Eu vou deixar disponibilizar esse código aqui
no GitHub, tá bom? Eu vou deixar aqui, ó, disponível aqui o código, tá bom? Para você baixar. Bom, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.